Vai, pensamento, sobre as asas douradas. Vai, sobre as encostas e as colinas, onde os ares são tépidos e macios, sobre a fragrância da terra natal. Vá, penseiro, ou vai, pensamento. É o nome da área de uma ópera famosa de um compositor chamado Giuseppe Verdi. A ópera chama-se Nabucco e narra a história do povo hebreu quando estava escravo na Babilônia. E essa cena é muito famosa na história da ópera, porque são os escravos hebreus que se juntam e começam a cantar. Eles estavam escravizados, sem poderem ter liberdade de ir e vir, mas eles percebem que o pensamento deles era livre. O pensamento poderia subir sobre as asas douradas, sobre as encostas, sobre as colinas. E é muito interessante a gente encontrar a história por trás dessa composição e encontrar a história por trás da própria vida de Giuseppe Verdi. Porque Giuseppe Verdi começou a vida na música muito cedo e, de certa forma, um sucesso moderado ele começou a obter com as suas primeiras óperas. E, mais ou menos na estreia da sua segunda ópera, acontece uma grande tragédia, a primeira grande tragédia da vida do Giuseppe Verdi. Os seus filhos, muito pequenos, acabaram falecendo e ele ficou desolado. Não só ele, como a esposa. Como a gente encontra descrito, a esposa parece ter tido um quadro depressivo e ele ficou ali desvelado cuidando da esposa. No entanto, o diretor do teatro Alla Scala de Milão, ele havia pedido, para que Giuseppe Verdi pudesse compor uma nova ópera. Porque naquela época, as óperas eram como se fossem assim, a principal atração, digamos, até de entretenimento. Então as pessoas iam para o teatro, não existiam as vitrolas, não existiam os aparelhos de sons, não existia o celular, o smartphone, não existia a TV. Então as pessoas consumiam muito a ópera, que misturava um enredo, ou seja, uma parte teatral, com a música. E a Itália era famosa, por seus compositores, por suas óperas, especialmente o teatro Alla Scala. E acontecia que os diretores dos teatros encomendavam as óperas, ou então as óperas eram encomendadas por outras pessoas, a fim de que alguns enredos pudessem vir à tona. E naquele momento, o diretor do teatro, sabendo do sucesso, não era um sucesso estrondoso ainda, mas era um sucesso moderado, considerável, do Giuseppe Verdi, pede para que ele possa compor uma música cômica, uma ópera cômica, porque até então já existiam muitas óperas trágicas e como as pessoas iam como forma de entretenimento, era importante também que elas pudessem sorrir, pudessem se divertir, ter um tema mais ameno. E foi isso que ele pediu para que Giuseppe Verdi fizesse. Mas ali ele se encontrava num dilema. Primeiro dilema, ele estava em um luto. Havia perdido os filhos, Os filhos haviam desencarnado. Ele estava num processo de luto porque a perda de entes queridos é muito profunda, dói muito. Mas quando é a perda de entes queridos, crianças, quando são filhos, isso é uma dor maior ainda. A gente vê, por exemplo, nos hospitais, quando acontece um falecimento de um adulto, acontece um choque, uma dor na equipe inteira. Mas quando é o falecimento de uma criança, é muito mais pesado. E parece que quanto mais jovenzinho, pior ainda essa dor. Então, assim, ele estava em luto. Ele não estava com o clima de fazer uma ópera cômica. Ele estava com um clima mais entristecido, mais melancólico. Além disso, havia o segundo obstáculo. A esposa dele, a esposa do Giuseppe Verdi, estava deprimida, estava com depressão na cama. E ela também pediu para Giuseppe Verdi, ao mesmo tempo que ela estava precisando de cuidados, de uma atenção maior,
ela também, e compor uma ópera é sempre um esforço muito grande, são músicas grandiosas, pelo menos em tempo, na orquestração, enfim, dá muito trabalho. E além disso, ela havia pedido, que seria o terceiro obstáculo, ela havia pedido para que Giuseppe Verdi não fizesse, porque ela percebeu o clima e falou: mas Verdi, você não vai conseguir compor uma música cômica. E se você compor algo que não fizer sucesso, a tua trajetória musical pode estar comprometida. Então ela pediu para que Giuseppe Verdi não fizesse. E ele ficou naquele dilema. Conversou com o diretor do teatro, pediu para que pudesse compor outro tipo de música. O diretor não abriu mão, precisou que fosse de fato uma obra cômica, e ele ficou naquele dilema. O dilema persistiu durante o tempo e ele começou a compor escondido a ópera, né? Porque ele não queria contrariar a esposa, ele também não queria perder a oportunidade, porque ele tem que manter a família. Enfim, nesse momento muito traumático da vida, ele começa a compor uma ópera cômica. E aquela que seria a terceira ópera dele. E a ópera vai ser estreada, né? Vai para a estreia, e foi realmente um fiasco, como aliás a esposa havia previsto. Um fiasco porque justamente a ópera não conseguiu fazer com que ninguém sorrisse. A ópera teve um quê mais trágico, um quê mais melancólico. Então teve apenas algumas apresentações e se perdeu. E o próprio Giuseppe Verdi ficou muito entristecido, porque pela força do destino, aliás, o nome de uma ópera que ele iria compor mais na frente, A Força do Destino, ele que sabia tanto, né, que às vezes as coisas da vida, elas têm um traçado que a gente chama de destino, que não é inexorável, mas há sim uns pontos que por mais que a gente faça, a gente só consegue atenuar a dor e não se livrar do obstáculo, não se livrar dessa tragédia, porque essa tragédia, essa dor que a gente passa pela nossa existência, a dor que você passa, a dor que eu passo, tem um porquê. E esse porquê, muitas vezes, está nas entrelinhas, né? No entrelaçamento das várias existências, das várias reencarnações. Então, nesse sentido, quis a força do destino que a sua esposa, justamente próximo à estreia da terceira ópera, que foi um fiasco, também viesse a falecer. Então ele estava ali, mais uma vez, enlutado. Ainda estava saindo do luto dos filhos, não tinha saído completamente. Havia tido esse embate entre compor e não compor, e agora, mais uma vez, na estreia de uma nova ópera, a sua esposa vem a falecer. E ele então fica desolado, muito entristecido, provavelmente entra num quadro também depressivo, e ele começa a entrar no ostracismo, porque ele promete para ele próprio que nunca mais iria compor. Porque quando ele estreou a segunda ópera, os filhos morreram. Quando estreou a terceira ópera, a esposa morreu. Então ele viu a música, na cabeça dele ficou associada à tragédia. E para fugir da tragédia, ele foge da música. E ao fugir da música, ele começa a cair num esquecimento. A esse quadro de tristeza, provavelmente um quadro depressivo, faz com que ele também comece a beber mais, alcoólicos. E começa então a entrar inclusive num quadro mais de miséria financeira. Estava praticamente esquecido, quando um livreto chamado Nabucco, que narra a história dos escravos hebreus, né, durante a escravidão, né, na verdade dos hebreus enquanto escravos na Babilônia, uma cantora que havia participado da montagem, da encenação de uma das óperas de Giuseppe Verdi, nunca conseguiu esquecer de fato o compositor. Talvez um misto de admiração, um misto de amor, um misto de alguma percepção maior. Enfim, essa soprano famosa, ela insiste em vários momentos para que o diretor do teatro alla Scala pudesse dar uma nova chance. Ela também talvez tivesse ficado muito condoída, né, pela tragédia que havia se sucedido na vida de Giuseppe Verdi. E o diretor nunca dava uma nova oportunidade. Até que com esse livreto, ele deu uma oportunidade.
E essa soprano vai então ao encontro de Giuseppe Verdi. Vale aqui uma ressalva. Muitas vezes as óperas, elas são compostas não necessariamente a música primeiro e depois o livreto, né, o enredo. Ao contrário, em geral, ao longo da história, eram feitos os livretos por um escritor, certo? Esses livretos, então, como se fosse o roteiro do cinema, e a partir do roteiro, do livreto, é que o compositor se debruçava na composição. Então, as óperas, o compositor faz a música, mas o enredo, as falas, é atributo dos escritores. Aqui na história ficou apenas o nome do músico, né? O nome do compositor. Então, isso aconteceu e a soprano foi ao encontro do Giuseppe Verdi. E o encontrou, de fato, embriagado, muito entristecido, de fato com roupas muito miseráveis, numa situação social muito, muito degradante. E insistiu, ele não queria aceitar, mas ela insistiu, e acabou que ele aceitou pegar o livreto para poder olhar em algum momento. A cena do filme mostra ele indo para casa, né, um cubículo, e por algum motivo o livreto caiu no chão e abre justamente, né, na parte da área. Área significa canção. Então, geralmente as áreas são as partes mais famosas das óperas. E como a abertura também, a música instrumental, né? Então essa área, Va Piancero, toca profundamente a alma de Giuseppe Verdi. Porque, de certo modo, ele também estava como os hebreus, escravizado, mas agora por uma dor. Escravizado pela história, escravizado pelo luto. No entanto, assim como os hebreus, ele também tinha a capacidade do pensar. A capacidade de deixar o pensamento voar para além das encostas, para além das colinas, visitando a terra natal, ou seja, visitando algum local de paz na sua história. E ele começa então a compor aquela ópera de forma frenética, aquela área toca a intimidade dele, e é interessante como a arte nos faz tocar, nos faz transformar, e ali, ao tocar a sua intimidade, ele então vai e começa a compor. A ópera fica pronta, vai para a estreia, e na estreia da ópera Nabucco, onde está inserida a área Va Piancero, ou o coro dos escravos hebreus, que você pode procurar na internet, se não conhece, torna-se um sucesso. Porque naquela ocasião, a própria Itália estava dominada pelo Império Austro-Húngaro, se não me engano, mas era algum império que dominava a Itália. E o imperador estava lá assistindo a área, e os italianos então se sentiram representados também, se sentiram no lugar dos hebreus, escravizados, dominados, mas com um pensamento livre, e todos começaram a cantar. E a ópera parecia que não conseguia ir para frente, por quê? Porque as pessoas interromperam o coro cantando. E essa área ficou como um hino nacional italiano durante um tempo. A partir daí, Giuseppe Verdi se torna um exímio compositor, um famoso compositor, um verdadeiro herói nacional. Compositor de La Traviata, A Força do Destino, de um Requiem também. Enfim, várias óperas que ficaram imortalizadas nos tempos atuais por áreas cantadas por Luciano Pavarotti, pelos três tenores, por vários tenores que conseguiram então imortalizar para os tempos atuais partes da ópera de Giuseppe Verdi. Ele nunca mais constitui uma nova família, não tem mais filhos e dedica toda a sua vida para a música, para a composição. E quando ele desencarna, quando ele vem a falecer, ele tinha uma quantidade enorme de bens, né? Porque ele acabou fazendo muito sucesso e quase tudo ele doa para as obras de caridade da igreja. Ele que era uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha uma devotação católica, então ele doa ali o dinheiro para as obras
caritativas, para hospitais, enfim. Giuseppe Verdi. Quando a gente encontra a história de Giuseppe Verdi, a gente também encontra a história de um brasileiro compositor, um brasileiro que, vindo da cidade de Campinas, em São Paulo, também foi para a Itália, também foi estudar ópera, ele que já havia feito algumas óperas aqui na época de Dom Pedro II, e Dom Pedro II, então, identificando esse talento, essa genialidade do Antônio Carlos Gomes, o Tonico, né? O campinense Carlos Gomes, leva-o para a Itália. E ele também estreia uma ópera chamada O Guarani, inspirado, né, o livreto, na obra de José de Alencar, O Guarani, e ele coloca a música. E lá no Teatro Alla Scala de Milão tem a encenação da história inicial do Brasil, com os índios, os colonizadores, a história de amor, e aquela obra fantástica, né, frenética, com força, que durante um tempo, inclusive, a música da abertura ficou como a abertura do chamada Hora do Brasil, porque simbolizou, e de fato o Carlos Gomes foi o primeiro brasileiro que levou, né, para o exterior a imagem do Brasil de uma forma que talvez poucas vezes tivemos a oportunidade hoje. E o que poucos sabem é que o Carlos Gomes encontra o Giuseppe Verdi, só que o Giuseppe Verdi mais famoso, né, ou seja, mais idoso, inclusive já um senhor com toda a maturidade, ele está na estreia de O Guarani, de Carlos Gomes, e quando acaba o Guarani, o Giuseppe Verdi olha para o Carlos Gomes e fala: esse jovem está começando onde eu estou terminando. Falando uma frase que simbolizaria a maturidade musical do campinense brasileiro Carlos Gomes, que também compõe a ópera O Guarani num momento de muita dor, num momento de perda pessoal, né? E segundo os relatos que a gente encontra em alguns livros, né, Grandes Vultos da História e o Espiritismo, por exemplo, conta essa narrativa editada pela FEB, em que mostra o Carlos Gomes tendo aparições do seu pai, que foi quem iniciou ele assim na carreira musical, porque também era músico, não músico de grande destaque, mas também era músico, aparecendo sempre para Carlos Gomes, porque Carlos Gomes tinha a tarefa, tinha a missão de ser compositor e especialmente de compor essa música, essa ópera, O Guarani, que sem sombra de dúvida foi a principal obra de Carlos Gomes e uma das principais obras da música brasileira e a principal no estilo operístico. A história da música, pessoal, está cheio de exemplos, de dores que transformam os compositores e que fazem eles sintonizar com uma altura maior de sensibilidade. É por isso que, percebendo que a dor tem uma função, percebendo que a dor e a tristeza têm algum significado, a gente queria abrir duas passagens de Jesus. A primeira está aí, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né, no versículo 4, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, se existe alguma emoção vinculada ao choro mais fortemente, é a tristeza, é a emoção da melancolia, não é? Óbvio que o choro, do ponto de vista neurocientífico, ele é, na verdade, a expressão de uma emoção muito forte. Então, quando eu estou alegre, eu posso ficar tão alegre que eu posso até me emocionar pela beleza, por exemplo. Mas às vezes eu posso ficar com tanta raiva que eu também choro de raiva. Ou seja, qualquer emoção mais forte, ela se extravasa fisicamente falando com o choro, tá? Então,
a gente pode pensar primeiro nessa interpretação: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Ainda bem que nós podemos chorar. Bem-aventurados aqueles que sensibilizam-se, porque esses têm alma, ou seja, esses têm uma profundidade. Não podemos não podemos nos enlatar, nos enquadrar a tal ponto de ficarmos tão racionais que nós percamos a possibilidade de fazer contato com as emoções. Bem-aventurados os que choram, ou seja, o choro, como a manifestação de uma emoção intensa, nos torna felizes, nos torna bem-aventurados, porque estamos saindo de um estágio de psicopatia, em que a gente tem uma frieza emocional e não conseguimos chorar com veracidade, e já entramos em outra esfera, em outro patamar evolutivo. Não é o perfeito, mas já é um outro patamar, que não é mais a psicopatia e que faz com que a gente se emocione. Mas aí vem o complemento, porque serão consolados. Então a gente entende que a mensagem não é necessariamente só isso que a gente está colocando aqui. Porque se existe um consolo, é porque se existe a necessidade de um consolo, é porque também existe alguma dor. Então não seria um choro emocionado por alegria, provavelmente um choro emocionado por uma tristeza, por um sentimento mais desagradável. É por isso que algumas traduções colocam assim: bem-aventurados os aflitos, já mostrando o choro da aflição. Ou bem-aventurados os que estão tristes, já mostrando o choro da tristeza. Ou alguns querem nos colocar bem-aventurados os enlutados. E aí eu chamo a atenção porque um colega que é mais assim dedicado à questão das traduções, etc., ele me falou: Léo, olha, o correto mesmo é bem-aventurados os enlutados, porque ali Jesus estava falando para uma grande quantidade de mães que haviam perdido seus filhos, etc, etc. E eu acho bem interessante essa perspectiva, mas eu devo complementar que o luto é um fenômeno que se dá não só com uma perda propriamente dita, com a perda física, como foi o Giuseppe Verdi, que perdeu os filhos, a esposa, ele estava enlutado, literalmente falando, mas o luto se dá com qualquer tipo de perda, com qualquer tipo de situação que faz com que a gente sinta uma falta de algo. Então, o luto é, digamos, uma característica muito mais ampliada do que a perda de uma pessoa querida. Então, me parece que seria reduzir demais a fala de Jesus, dizendo que só a tristeza vinculada ao luto, só a aflição vinculada ao luto de uma pessoa, só o choro vinculado ao luto de uma pessoa, né, que perdeu alguém, fisicamente falando, seria bem-aventurado. A gente precisa ampliar o leque, porque, como diz o próprio Evangelho, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito é um entendimento global e não uma coisa tão literal assim, porque a mensagem de Jesus é atemporal. Então, na atemporalidade, a gente consegue perceber e pensar vários significados. Então, é importante primeiro a gente perceber que há uma tristeza que deve ser muito bem-vinda, uma tristeza que mobiliza. E aí eu comecei contando a história de alguns compositores para dizer, olha, foi a tristeza, foi a dor, foi a aflição, foi um enlutamento de uma forma geral, que fez com que esses compositores, esses artistas pudessem entrar em contato com as suas intimidades, né, e traduzir em música, traduzir em poesia, traduzir em algo de bom que pudesse consolar os outros. E aí é curioso que quando você escuta a música, mesmo uma música mais triste, a tendência não necessariamente é só você ficar triste e baixar o teu nível, digamos, de vibração. Às vezes, quando a música é bem feita, mesmo que ela seja melancólica, é ela metabolizar, colocar para fora, entre aspas, o sentimento que você está no peito fechado. E aí a função da arte é fantástica, porque ela consegue traduzir pensamentos que a gente nem conseguiria colocar para fora de forma tão fácil. Traduzir emoções que são difíceis de sentir.
E é interessante que tem uma visão da neurociência que coloca assim, o prazer de escutar uma música triste. Porque a música triste que toca a alma, toca também uma área cerebral chamada núcleo accumbens ou estriado ventral, que é uma área do prazer. Então veja que a gente pode sentir um prazer não só com a música agitada, frenética. Às vezes, essa música agitada, frenética, se você não estiver na mesma agitação, no mesmo frenesi, você até se sente um peixe fora d'água e se sente meio deslocado. Então, necessariamente, a música, quando bem feita, especialmente quando tem toda essa história, e aí eu faço um convite a você. Pegue a música que você goste, a música que toca a tua alma, toca o teu ser e procura a história do compositor, procura a história por trás da música. Pode ser que aquela música você nem, né, poxa, essa música foi mais, enfim, comercial, não teve tanta profundidade assim, mas você deve conhecer uma outra música, vai atrás. Se você conhece a história por trás, muitas vezes você se surpreende com a profundidade que o compositor vivia na vida pessoal e que conseguiu traduzir na vida musical. Aí Jesus vai à frente no capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, há um complemento aí fantástico, né? Primeiro, o enaltecimento e a ideia de que, olha, vai haver um consolo. E aí, como consequência, a percepção de que ele próprio veio trazer uma consolação. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender comigo, que sou brando e humilde. Por quê? Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, aí é interessante a gente juntar essas duas frases que eu acho assim fantásticas, né, que calam profundamente o meu ser ao longo da minha trajetória. Primeiro, a ideia de que, olha, a dor que você tem, para ser consolada, não necessariamente tem que ser tirada de você. Não é isso que Jesus está dizendo. Veja que ele fala, olha, eu tenho um fardo. Me seguir tem um fardo. Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então há um fardo, há um peso a ser carregado. No momento atual, que é a própria situação dolorosa que você está passando, que eu estou passando, que todos passamos. Porque essa situação dolorosa, a gente precisa passar. Não dá para o outro passar por nós. Não dá para o outro expiar por nós. Ou passar pelos testes, pelos testemunhos por nós. Há uma parte nossa, a gente tem que entrar e ter muita consciência disso. Porque aí eu acho curioso, eu conversava com um amigo recentemente, a ideia de que a gente às vezes quer, né, um Deus assim, e Jesus ao mesmo tempo, tão acolhedor, tão acolhedor, tão acolhedor, tão que passa a mão na cabeça, que é como se quisessem que a gente quisesse que tirassem o nosso fardo, tirassem a nossa encrenca, sabe? E não é bem por aí. Óbvio que Jesus é consolador, é acolhedor, mas existe algumas coisas que a gente precisa também se adequar. Senão a gente vai estar fazendo um Deus ao nosso bel prazer. A gente sai de um Deus que a gente temia, que a gente sentia medo, para também um Deus que a gente quer que seja a nossa imagem, ou seja, tudo que a gente faz a gente quer que seja aceito, né? Então a gente precisa se adequar um pouco mais. E se adequar um pouco mais é também saber que a gente precisa carregar um fardo, né? E que não é culpa só das outras, né? Como se fosse culpa da sociedade inteira e eu não tivesse responsabilidade nenhuma. Ou então que a minha felicidade vai ser baseada, né, numa perspectiva que, assim, pouco importa os outros. Eu quero é ser feliz.
Não é bem aí. Fica uma felicidade muito egoísta, muito egóica, muito autocentrada e também uma felicidade que não é real. Porque uma felicidade real, um consolo real, um acolhimento real envolve a percepção também de que é um fardo que é preciso ser carregado. Um fardo que não tira, digamos assim, as nossas forças, né? Não é um fardo maior do que as nossas costas, mas há um fardo sim para ser carregado na vida. O sofrimento traz um fardo, o choro traz um fardo, a emoção intensa traz um peso. E esse é um ponto importante de a gente perceber. E aí vem o terceiro ponto que eu queria refletir com vocês. A ideia de que eu vos aliviarei. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja que essa construção verbal está no futuro. Mais uma vez, em alinhamento com essa ideia de que existe um fardo, existe uma dor, existe uma expiação, existe uma prova, existe um testemunho, qualquer nome que a gente queira dar ou que se enquadre mais ao momento que a gente está vivendo, que depende de nós, que a gente precisa passar para poder aprender e que não dá para remédio tirar totalmente, terapeuta tirar totalmente, padre tirar, pastor tirar, médium tirar, mãe tirar, sociedade tirar. É uma coisa que depende de você, depende de mim passarmos, para a gente poder se iniciar em uma mudança. Então por isso que tem ali, vos aliviarei, serão consolados. A ideia de que hoje vai ser preciso sim passar por algum tipo de sofrimento. Mas que esse sofrimento não é um sofrimento pelo sofrimento. Não é um sofrimento masoquista, não é um sofrimento que aniquila nossas forças, ao contrário, é um sofrimento que, se bem passado com aceitação, é um sofrimento que nos inicia para um novo tempo. Como diz nesse último slide, Leon Denis, em Um Problema do Ser, do Destino e da Dor, na parte 3, capítulo 27, o sofrimento é um iniciador. Ele nos revela o sentido grave, o lado sério, o lado imponente da vida. Então, o sofrimento como um iniciador para modificação de trajetória, de rumo, para modificação de espaços e de passos. Nesse sentido, quando vemos a vida de Giuseppe Verdi, de vários compositores da música, quando entendemos, alinhado a essas mensagens do Cristo e a essa mensagem de Leon Denis, percebemos que sim, há uma dor, uma tristeza, um choro, um enlutamento, um peso que é bem-aventurado. Porque ele nos inicia a uma mudança mais profunda no rumo da vida. Segundo, que isso envolve, portanto, um nível de fardo pessoal, de peso pessoal, que não é possível de passar, né? Passar para outras pessoas, transferir totalmente para outras pessoas, que eu preciso passar por isso, mas que quando eu tenho essa percepção de que isso está me iniciando em alguma mudança, isso está me transformando para algum ponto melhor, hoje, amanhã, ou até mesmo em outra encarnação, eu entendo esse terceiro ponto, que é o alívio, que é o consolo, que virá, mas que ele não vem completamente, 100%, totalmente, hoje, porque é preciso o concurso do tempo para as coisas acontecerem. Mas até lá, às vezes nessa aparente escravidão que a dor nos traz, que o sofrimento, que os problemas da vida nos trazem, a gente pode pensar como os escravos hebreus na Babilônia, como Giuseppe Verdi percebeu na sua ópera. Vai, pensamento, viaja pelas encostas, pelas montanhas. Vai, pensamento, onde os ares são tépidos e são suaves. Vai e encontra o consolo nessa terra natal. Encontra o consolo atual nesse local de paz que eu e que você temos.
essa terra natal que nos remete inclusive ao natalício, ao nascimento, que nos remete, portanto, a Jesus. A terra natal, o local onde nós nascemos, e talvez o próprio nascimento de Jesus traduza esse natalício em nossas vidas. Esse nascimento de esperança, de força, de coragem e bom ânimo, porque ele nos aliviará. Até a próxima.